Cheio de prosa. A região era uma grande produtora de gêneros alimentícios que abastecia a capital. E havia uma grande dificuldade de escoar essa produção. Então, pensou-se na construção da ferrovia, né, ligando Porto Alegre a São Leopoldo. Em 1871, depois de discussões sobre a criação de um caminho de ferro entre a capital provincial e o Vale dos Sinos, a cidade de São Leopoldo foi a primeira a receber as obras da ferrovia. Essa chegada ajudou a configurar uma nova paisagem na região. Então, aqui havia um grande desenvolvimento econômico, havia uma grande necessidade de ter um meio de transporte mais rápido para o escoamento da produção. Este aqui foi o ponto final da primeira linha ferroviária do Rio Grande do Sul. Os trens que passavam por aqui faziam a ligação de passageiros e cargas entre Porto Alegre e os municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Toda essa linha ferroviária levou cerca de 3 anos para ser construída e o objetivo dela foi facilitar com um transporte mais moderno a ligação da capital provincial com os municípios da região metropolitana. No prédio da estação, atualmente, funciona o Museu do Trem. No local, toda a história da época é mantida, desde os traços da arquitetura da construção até mesmo os objetos de passageiros. Agora, em abril, se completa 142 anos de estação férrea, então nós temos que manter a história, né? Mantermos o original. Né? Nós não podemos alterar nada, porque se nós alterarmos qualquer parte, digamos, na fachada do prédio da estação, nós vamos estar alterando a história. Isso é uma coisa muito séria. As cidades da região metropolitana de Porto Alegre sofreram diversas alterações na paisagem geográfica com a construção da linha férrea. Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul são divididas ao meio pelos trilhos do trem desde o século XIX. A justificativa para a escolha do caminho, na época, era de que ele seria o mais curto entre os municípios. A ideia era suplantar a navegação no Rio dos Sinos, né? Que era a forma que ligava São Leopoldo a Porto Alegre, trazendo pessoas, gêneros alimentícios, demais gêneros. Né? Dentro da área de Canoas, se você verificar, claro que com uma distância longa, não é? Mas o trilho do trem, ele acompanha, né, o Rio dos Sinos, né? A paisagem de Canoas é considerada a mais afetada pela divisão, mas, ao mesmo tempo, a cidade foi beneficiada com a chegada do trem. Foi após a primeira viagem que o povoado do distrito de Gravataí começou a se formar. Para se ter uma ideia do tamanho da região, na época, em 1885, eram apenas 8 horários de trens que ligavam Porto Alegre ao município. No caso, após a emancipação da cidade, nós ainda vamos ter uma paisagem da cidade literalmente cortada ao meio pela linha do trem. Esta mesma paisagem do trem cortando a cidade, trazendo pessoas, fazendo esse link facilitador para que as pessoas viessem para a cidade se estabelecer. Por muito tempo também, pouco mais posteriormente, aí, Canoas foi conhecido também como dormitório, não é? As pessoas praticamente ficavam aqui e iam trabalhar em outros locais. Para alterar a arquitetura da cidade, a Prefeitura de Canoas lançou o projeto de rebaixamento do trem. Com 2 quilômetros de extensão, ele deve voltar a unir as duas regiões do centro, que foram separadas ainda na época das fazendas.
Isso já poderia ter sido feito quando construíram o trem. Nós passamos numa elevação aqui no centro de Canoas. O trem naquela época já podia ter sido feito subterrâneo, não foi feito. Isso dividiu a cidade. Então essa união da cidade, a gente poder do centro da cidade voltar a ver a praça, voltar a ver a igreja, né, que estava lá construída, a estação férrea, que era o núcleo central da cidade, isso voltar a fazer parte da cidade é fundamental para os canoenses, para eles terem, né, esse orgulho de ter a sua cidade, de ter seu centro, que hoje foi dividido. Atualmente, a linha férrea conta com 17 estações entre São Leopoldo e Porto Alegre. Na época, eram apenas um ponto de parada em cada cidade e a frequência dos trens era bem menor se compararmos com a disponível hoje.